Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Se inscreva no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? As informações são do site Carta Capital. Me parece que o grande salvador da democracia, como dizem as pessoas, ficou meio com medo, porque morreu um cidadão lá na Papuda, um terrorista, que foi preso em flagrante dentro do Senado. E isso tem que ficar bem claro. Esse cidadão que morreu lá na Papuda era um terrorista que estava dentro do Senado, foi preso em flagrante, detonando tudo, detonando o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Porque no dia 8 de janeiro, eles fizeram o maior ato de terror que já aconteceu no Brasil em toda a sua história. Agora, a extrema-direita vem falar papagaiada dizendo que ele não deveria morrer. Uma, que ele estava já com sequelas do Covid-19, porque o Bolsonaro negou as vacinas. Não comprou a vacina na época certa. E esse cidadão parece que pegou Covid-19 e ela deixa sequelas. E ele tinha sequelas, e mesmo com sequelas, como ele era um terrorista bolsonarista, ele foi convocado para o ato de 8 de janeiro, que simplesmente, na convocação, eles falaram que não era para ir mulher e nem criança e nem idoso, porque o pau ia quebrar. Agora, o pessoal vem dizer só porque esse cidadão morreu, ele era um terrorista. Agora, na cadeia do Brasil, morre gente todo dia. E eu não vi nenhum deputado ir lá no plenário defender o preso que morreu. Eu não vi até hoje. E tem outra. E já há muito tempo acontece isso. Eu ouço esse tipo de coisa desde que o Meneghetti foi preso pela primeira vez, na época de 1950. Que o Meneghetti foi preso. Agora, esses deputados aí, tudo de extrema direita, fascista, ficam falando que esse não devia morrer, que todos nós vamos morrer um dia, independente do lugar que esteja. Agora, quem convidou ele para participar do ato terrorista que é culpado. E quem foi que organizou aquele ato terrorista? Quem foi que organizou? Inclusive o tenente lá, o tenente-coronel Mauro Cid, no depoimento dele, diz que o Bolsonaro não queria tirar o pessoal em frente dos quartéis, porque ele achava necessário deixar o pessoal, porque eles poderiam fazer algum ato terrorista, como fizeram no dia 8 de janeiro. E quem falou isso foi o tenente-coronel Mauro Cid, que o Bolsonaro queria que o pessoal ficasse na frente dos quartéis, que ele queria mostrar que ele tinha controle com as pessoas. Com esses terroristas que lá na frente dos quartéis fabricavam até bomba, que eles colocaram lá no aeroporto de Brasília. Então não tem esse negócio. Esse cidadão morreu, lógico,
novo, 40 e poucos anos, mas morreu por quê? Por que que ele morreu? Por que que ele estava no ato terrorista? Por que que ele era um terrorista bolsonarista? Tem que analisar tudo isso. Não é que esses... Eu vi lá um deputado lá que vou lhe contar, o pessoal que vota num deputado daquele, vou te falar, ele dizendo que esse cidadão não deveria morrer. Nos presídios do Brasil, morre mais de 10 pessoas, acho que quase todo dia. E eu nunca vi um deputado, isso desde 1950 para cá, nunca vi um deputado subir lá e falar que coitado morreu um no presídio. Espera um pouquinho. A Polícia Militar de São Paulo, em um presídio, matou mais de 150 pessoas. E muitos não tinham nem condenação. Tudo réu primário. Porque estava no pavilhão 9, que era um pavilhão de primário. Agora, esse pessoal tem que conhecer um pouco de história para estar falando tanta bobagem. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, eu não sei se por medo, por cisma ou que morra mais algum, porque o calor está demais. Por que o calor está demais também? Porque estão devastando as árvores. Ninguém planta árvore. Os caras só querem cortar. E o ministro Alexandre de Moraes revogou nessa quarta-feira a prisão de quatro terroristas que estavam presos, que foram presos em 8 de janeiro. E a decisão foi tomada cerca de 48 horas depois desse terrorista Clériston Pereira Cunha morrer no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O terrorista bolsonarista havia sido preso dentro do plenário do Senado. Ele foi brincar de casinha no dia 8 dentro do plenário e ele foi preso durante a quebradeira que eles fizeram tanto no Senado Federal, como no Palácio do Planalto e como no Supremo Tribunal. Então as coisas têm que ficar bem claras. A população tem que saber o que aconteceu. Agora, uma senhora que participa de uma entidade que defende os presos para não ser torturados e mortos na cadeia, eles estavam falando que era a dama do tráfico. Esse pessoal parece que não tem. Agora, a dama mesmo, que era a primeira dama, é aquela que roubou até as moedas do Palácio da Alvorada. E fora as rachadinhas lá no Supremo Tribunal Federal, lá no Senado Federal. Porque o tenente-coronel Mauro Cid já confessou isso tudo. E tem outra, já entregou todo mundo. Entregou o Bolsonaro, entregou a Michele, entregou todo mundo, inclusive os filhos do Bolsonaro. E também aquele senador Magno Malta. Diz que aquele senador Magno Malta ficava aí falando para o Bolsonaro, agitando o Bolsonaro para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente esse que é senador Magno Malta, que diz que é evangélico, só da boca para fora, porque as atitudes são lamentáveis. E os beneficiados dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes são
Juncker, Jairo Costa, Tiago Ferreira e Wellington Firmino. A Procuradoria-Geral da República já havia defendido a liberação desses réus. Eles deverão, porém, cumprir medidas cautelares com o uso de tornozeleiras eletrônicas. O Alexandre de Moraes colocou mais de 200 tornozeleiras eletrônicas nesses terroristas todos, porque esse pessoal é tudo terrorista, são bolsonaristas, que se enrolam na bandeira brasileira dizendo que são patriotas. Como que uma pessoa pode ser patriota e detonar o patrimônio cultural e artístico do país e diz que é patriota? O lugar desses terroristas todos é na cadeia mesmo. E esse Crenilson, a PGR também já havia acolhido em setembro um pedido da defesa solicitando a revogação da prisão. E no documento o órgão sustenta que o término das oitivas das testemunhas e dos acusados não justificava mais a segregação cautelar. O pedido não chegou a ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. E nessa quarta-feira, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse lamentar a morte de Clériston Pereira da Cunha, o terrorista que morreu lá na Papuda. O magistrado acrescentou que a morte ocorre, ao que tudo indica, por causas naturais. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontra sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada como sentimento sincero, disse Barroso. Não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda. Era um terrorista, era um cidadão brasileiro que era terrorista, que foi preso em flagrante, arrebentando o Senado Federal. E o presidente da corte ainda afirmou que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros. Morre muito mais, ele falou 4, mas morre muito mais que 4. E por causas naturais, que todavia pode ser agravada pelas condições carcerárias. Ele reforçou também que o Supremo decidiu em outubro declarar um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário do país e determinar que os governos federal e estadual elaborem plano para reverter esse cenário. E eu vou lhe falar um negócio. Esse cenário já é de há muito tempo, porque todas aquelas pessoas que foram presas, torturada, barbarizada e morte dentro do presídio, dentro do DOPS, dentro da OBAN, que era do Exército. Morreram muitas pessoas e eu não vi nenhum desses deputados falar nada. Não falaram nada. Só o Bolsonaro que falou não, deveriam ter matado muito mais. Mas o Bolsonaro todos nós conhecemos, que é um fascista. Ele que organizou, ele que é culpado da morte desse terrorista. Porque ele que organizou todos esses atos terroristas que aconteceram em Brasília, porque ele era presidente e deixou o acampamento em aberto para as pessoas ficarem fazendo bomba na frente do exército. É isso que ele fez. Agora vem acusar pessoas. Ninguém é culpado, companheirada. Quem está na cadeia sabe como é que é.
E tem outra, nós estamos vivos hoje, amanhã a gente não sabe se embarca. Entendeu? Então procure fazer coisas decentes para a sociedade. Não fazer ato terrorista. Quem comete ato terrorista tem que ir para a cadeia mesmo. Inclusive esses terroristas que queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia para instalar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar nós não queremos. E esse cidadão que morreu era um dos que queria a ditadura militar no Brasil. Aí ele teve a recompensa dele, certo? Agora, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil nunca mais, porque nós já tivemos e sabemos o que é uma ditadura fascista militar, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que querem dar um golpe na nossa democracia. Então se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal. E um tchau.